Olá, eu sou a Dani, eu moro no Japão já tem 8 anos e esse é o meu primeiro vídeo. Para começar, eu queria ter um papo mais profundo e falar sobre a experiência de um estrangeiro aqui no Japão, a dificuldade de se encaixar, de fazer amizade, do idioma. E é claro que isso é uma experiência muito pessoal, não dá para generalizar, mas essa é a minha visão e eu queria passar aqui para vocês e ver o que vocês acham disso também. Bom, eu vou começar falando aqui principalmente sobre a comunidade brasileira, porque é onde eu estou inserida. Mas eu já ouvi também de amigos filipinos e peruanos, a experiência é basicamente a mesma. Mas enfim, eu vou dar uma focada aqui nessa comunidade brasileira. E para começar, bom, acho que muitos concordam sobre a dificuldade de você fazer amigos aqui, se integrar verdadeiramente, principalmente agora com esse movimento que está tendo, né? Anti-imigração, o preconceito existe, ele é real, mas o que eu quero falar é que a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade. E quando eu falo isso, eu quero dizer sobre aprender o idioma. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu não sabia nada. Zero. E era difícil pra caramba. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que, pelo menos aqui onde eu moro, a comunidade brasileira é muito grande. É mesmo a filipina, né? Filipina e peruana. Então, pelo menos aqui nessa região, tem muito intérprete em todo quanto é canto que você precisa ir. Prefeitura, hospital, até operadora de celular você consegue ir e fazer tudo sem dificuldade nenhuma. E você pode contratar também, né? Levar o seu próprio intérprete, você paga por hora. E isso é muito bom, principalmente em lugares que são cheios, porque, por exemplo, em hospitais tem um intérprete só para todo mundo, então demora. Se você levar o seu, aí vai ser mais rápido, né? Quem tem condição. Mas você tem também ali o gratuito. Na maioria dos casos, não é em todos, mas em muitos casos. E no trabalho também, você conseguir ali fazer uma entrevista, você consegue falar com o seu tantocha, né? O responsável é brasileiro, geralmente. Chefes na fábrica tem os tradutores também que estão ali à disposição praticamente o tempo todo. E isso é muito bom, é ótimo, principalmente quando você acaba de chegar. Mas o lado ruim disso é que você acaba se acomodando. Igual eu já conheci muitos brasileiros que estão aqui há 10, 20, 30 anos e não conseguem se comunicar em japonês. E é por isso que eu acho que essa facilidade deixa a gente preguiçoso e vira ali um ciclo vicioso. Eu acho que isso também faz parte da crença de que mesmo que a gente aprenda a falar o japonês, os japoneses não vão querer interagir. E aí já entra o lado cultural, né? Essa dualidade. São os dois lados da mesma moeda. De um lado, são os estrangeiros que muitas vezes não se esforçam para aprender o idioma, e do outro tá a receptividade dos japoneses, que esse é o nosso medo, né? Os brasileiros são muito... não posso generalizar, mas a gente tem uma característica mais extrovertida. Por exemplo, eu no Brasil sou introvertida, os padrões brasileiros, mas aqui no Japão eu posso ser considerada uma extrovertida e, bom, isso é muito bacana, né, mas enfim, aí você já percebe a diferença cultural. Vai depender de onde você mora aqui no Japão também, né. Falando agora sobre os japoneses e essa receptividade, onde eu trabalho agora tem muitos japoneses e a maioria são de mais idade, então eu reparei que tem esse corte geracional. Os japoneses mais antigos, não todos, mas a maioria, eles não querem mesmo interagir. Eu já fui ignorada muitas vezes tentando conversar. E isso existe. E isso com certeza acaba desanimando. Então eu entendo os brasileiros, os estrangeiros. Mas eu notei que os japoneses mais jovens, que eu tô tendo muito contato agora, né? Não sei por algum motivo. Muitos japoneses jovens estão entrando agora onde eu trabalho. É o que eu percebi também, que estão diminuindo a contratação de estrangeiros. Então eles estão apostando nos japoneses jovens, né? Bom, enfim. Mas o bom é que eles são muito mais gentis, são atenciosos, eles querem falar com você. Eu acho que a gente, pra eles, é uma novidade também. E isso é muito bacana. Então eu tô ficando mais imersa. Eu tô falando isso porque eu também já tive presa nesse ciclo de ter muitos brasileiros ao meu redor e de não querer, não ir atrás. Porque também a nossa rotina aqui é bem puxada, é claro que vai depender de pessoa para pessoa. Onde eu trabalho,
são muitas horas, é uma rotina muito puxada, então você não tem tanto tempo de interagir. Mesmo que haja muitos japoneses ao seu redor, você não pode ficar conversando o tempo todo. O que eu quero dizer é, mesmo me sentindo atrasada com relação a quanto tempo eu tô aqui, tô estudando agora, tô ali num nível talvez intermediário, preciso praticar muito mais porque eu sinto essa dificuldade. Também me senti presa, né, nessa mentalidade, nessa crença de não importa se eu aprender ou não, mas chegou uma hora que eu tava tão incomodada de não conseguir me relacionar, de não conseguir, às vezes, falar coisas que são básicas. Você ter sempre que ficar ali pensando e tentando traduzir na sua cabeça e travando, né, pra coisas simples no seu dia a dia. Eu falei, não, eu preciso aprender. Mesmo sendo, porque eu sou introvertida, mesmo entre os brasileiros, eu não sou de falar muito, mas eu posso falar quando eu quiser, né? Então, eu tenho isso. Agora, japonês, poxa, é foda, né? Quando você quer conversar, você quer ali, você não consegue, ou você quer resolver as coisas sem depender de intérprete o tempo todo, porque é chato, né? É bom pra quem acaba de chegar, mas você tá aqui, você já mora há tanto tempo e você tá sempre dependendo de um intérprete pra tudo, é chato. Então, eu comecei a aprender, até porque com essa chegada de japoneses mais jovens no meu trabalho, tem muitas japonesas e são tão boazinhas, eu quero tanto aprender e conversar com elas. E elas me ajudam, é uma facilidade, mas você tem que insistir, é isso que eu queria falar. Você precisa insistir, mesmo que você sinta que já tenha sido rejeitado várias vezes, você perceba, né? Olhos mais atentos dos japoneses, virados agora para os estrangeiros, né? Bom, eu acho que é mais um medo mesmo, porque pelo menos comigo eu nunca tive experiência de preconceito, discriminação ativa, né? Se bem que aqui no japonês tudo é muito velado, né? Ninguém ativamente falou algo para mim sobre eu ser estrangeira, enfim. Mas você sente nos detalhes, né? Quando a pessoa não te responde. Mas isso é o que eu falei, são os mais velhos. O que eu quero deixar aqui para todos vocês é para vocês não desistirem e insistirem de tentar pelo menos. Você não precisa, não quero, sei lá, não quero ter amigos japoneses, mas pelo menos para você se virar no seu dia a dia, é muito importante você saber falar o básico. A gente precisa insistir e engolir alguns sapos, às vezes, muitas vezes. Mas é a vida, né? Mesmo se a gente estivesse no Brasil, acho que coisas assim poderiam acontecer. Não exatamente nesse exemplo, né? Mas coisas ruins também iam acontecer e a gente não pode desanimar e desistir das coisas por causa disso, né? E eu acho que o idioma é isso também. Agora, com relação à cultura, eu posso fazer outro vídeo. E a gente fala mais sobre a cultura, a diferença cultural. Agora, como é essa relação que eu tenho com algumas amigas japonesas agora, que eu tô tentando me fazer mais essa imersão. E uma reflexão final é que a gente não pode julgar uma nacionalidade inteira. Tanto os japoneses não deveriam julgar todos os estrangeiros, né, achando que todos são bagunceiros, e, enfim, baseado em experiências ruins com alguns. E a gente também, estrangeiro, brasileiro, na minha situação, eu não posso julgar todos os japoneses, não, se todos os japoneses fossem me odiar, porque não é verdade. Ninguém é igual em lugar nenhum. A gente devia deixar o preconceito de lado, né, e tentar coexistir, porque há espaço para todo mundo aqui no Japão. A gente não tá roubando o trabalho de ninguém, então, senão a gente nem ia conseguir vir pra cá, né. E desde que você esteja respeitando as regras, não tá fazendo nada de errado, não tá ilegal, eu acho que não tem por que não tentar, né? Não tem por que não arriscar, porque é muito valiosa essa troca de experiências. Eu acho que tem muito mais coisa pra falar, né? Porque isso abre um leque de assuntos e tem muitas outras opiniões que eu provavelmente esqueci de mencionar agora. É o meu primeiro vídeo. Tô demorando pra caramba pra gravar isso aqui, porque dá uma travada, né? Dá uma travada aqui às vezes. Mas, enfim, você pode deixar aí no comentário se quiser que eu fale de alguma coisa relacionada a isso também em algum próximo vídeo. Eu espero melhorar. Espero estar aqui sempre manter a frequência e é isso. Foi um prazer. Lembrando que essa é a minha visão, minha experiência. Espero ter sido clara e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada. Mas
Perdi o fio da meada. Perdi o fio da meada.